4, do verso 13 em diante. Lucas, capítulo 24, do verso 13 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era quem iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã vencer o sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, ou quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Não resta dúvida, meus irmãos, de que o momento que aqueles discípulos estão vivendo é um momento de grande tensão. E deixe-me dizer por que penso dessa forma. Os últimos acontecimentos, ou os acontecimentos dos últimos 3 dias, tinham sido acontecimentos muito intensos. Não intensos apenas do ponto de vista daquilo que estava acontecendo a Jesus, mas intenso do ponto de vista do que estava acontecendo a eles. Vamos pensar em algumas coisas. Lembre-se, você tem um Pedro que está com o coração amargurado e entristecido, porque havia negado a Jesus 3 vezes.
No seu coração há tristeza, no seu coração há desapontamento. Não tristeza e nem desapontamento por conta de uma outra coisa, senão de que ele mesmo havia traído a Jesus. O momento é intenso porque, afinal de contas, um dos 12 havia posto fim à vida. Judas, que era um membro com eles, dos 12, havia suicidado. E não pense você que isso não tenha provocado uma série de coisas neles, porque certamente isso provocou. Foram 3 anos de convivência com aquele homem. E nas últimas horas, ele acabou colocando tudo a perder em relação à sua própria vida. Acontecimentos intensos. Eles verificam que o seu mestre, o seu Senhor, que era a fonte de esperança para eles, porque a esperança messiânica era de que alguém que surgiria para livrá-los, inclusive politicamente, dos domínios de Roma, eles veem aquele que era a esperança morrer. E morrer de um modo tão trágico, num julgamento cheio de contornos, julgamentos cheios de mudanças e vieses diferentes. Várias coisas acontecendo intensamente. Na verdade, eles mesmos não sabem o futuro deles. As coisas não estão claras. E as coisas não estão claras pelo próprio fato de que aqui existem 2 homens que estão voltando para casa. Eles pertenciam àquele contexto um tanto mais amplo do Senhor Jesus Cristo. Eles não pertenciam aos 12, mas eles pertenciam a um contexto um tanto mais amplo. E para onde eles estão indo? Eles estão voltando para casa. As coisas não estão muito claras nas mentes deles. Eles não sabem exatamente o caminho, o contorno que tomará esse desfecho, essa história toda. As coisas são muito intensas, e intensas em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. Intensidade. Intensidade a todo momento. E acresce-se a isso uma notícia que algumas mulheres chegam dando. Por volta das 6 horas da manhã, quando elas vão ao sepulcro para cumprir um rito que era comum entre os judeus, de derramar perfume sobre o corpo envolto em um pano branco. Chegam lá e percebem que o pano está lá, mas o corpo não está. E o Evangelho de João vai dizer-nos que quando essas mulheres saem, elas começam a chorar, porque a primeira coisa que veio à mente delas é que o corpo havia sido removido pelos soldados. E elas estão chorando copiosamente. E aparece um anjo. E aparece o próprio Senhor, que diz e que pergunta: por que vocês estão aí chorando? Para anunciar aos seus irmãos que o Cristo ressuscitou. Essas mulheres vão até os 12, e essas mulheres divulgam essas notícias, mas ninguém tem provas. E aí reúne uma série de dificuldades. Primeiro, por causa do elemento da cultura de uma notícia trazida por algumas mulheres, o que não era muito bem recebido. Nada pode constatar aquilo que aquelas mulheres estavam dizendo, porque o Senhor Jesus Cristo não havia aparecido ainda. Então, você começa a imaginar que há uma série de tensões rolando o tempo inteiro na mente dessa gente. Então, o quadro é de confusão. As coisas estão desconexas. As coisas não estão claras. Eles verdadeiramente não sabem de muita coisa. E quando estes 2 estão voltando para casa, e a Bíblia diz que eles estão conversando no caminho, enquanto estão indo para uma aldeia chamada Emaús. E alguém poderia fazer de Jerusalém até Emaús um caminho de 11 quilômetros, que poderia durar aí mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. É o tempo estimado. Mas que aparentemente eles já saem tarde. Tanto que quando eles chegam a Emaús, o elemento de convencimento é que o dia já está virando, já está anoitecendo.
Já está para ser segunda-feira. Lembrando que o calendário judaico começa a contar a partir do pôr do sol. Então ali estava terminando o domingo. Estava prestes a começar a segunda-feira. E eles instam para que ele permanecesse com eles, porque a noite já estava se aproximando. Mas estes dois homens experimentam, meus irmãos, uma das coisas mais extraordinárias. Porque notem, eles estão com a mente confusa, eles estão, de acordo com o texto, conversando e discutindo. O versículo de número 15 nos diz isso. Eles conversavam e discutiam. Ora, notem, a ideia de discutir num texto não é no sentido de uma discussão do ponto de vista de uma briga de argumentos. É uma discussão, ao que tudo indica, pautada na esperança que eles possuíam dele ser o Messias e dos desfechos que eles tinham em mente à luz da visão que eles possuíam do Antigo Testamento. Eles estavam tentando de algum modo ajustar as coisas na mente do coração. Eles estavam tentando encontrar ali um norte, uma maneira de entender como é que aquilo poderia ter acontecido, uma vez que ele era o Messias. Ele era o ungido do Senhor, o Cristo de Deus, e que tem um desfecho tão bárbaro, tão cruel, de morte. Porque lembre-se, na mente deles não está a ressurreição, na mente deles está a morte. E eles estão tentando reenquadrar a maneira de pensar à luz das Escrituras. E é nesse momento que eles recebem uma visita extraordinária. O Senhor Jesus lhes aparece. Obviamente que eles não se dão conta que é Jesus. E você pode estranhar, mas existem algumas razões que Deus pode ter utilizado para vedar ou para impedir a compreensão deles. O próprio fato de que naquele período, Jerusalém estava de algum modo com muitos visitantes, muita gente de fora, muita gente ia a Jerusalém, sobretudo aqueles que viviam nas aldeias e nos vilarejos próximos. E quando eu digo próximos, eu estou pensando 3, 4, 5 horas de viagem a pé, por exemplo, ou montado. As pessoas estão ali, e há um fluxo de pessoas intenso. Certamente aqueles homens estavam a caminho, e muitos outros também estavam a caminho, voltando para as suas casas. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima deles, mas a Bíblia também afirma de que eles foram impedidos de reconhecê-lo. Obviamente que aqui está uma intervenção divina, algo sobrenatural, que toda tentativa de se explicar, na verdade, não vai dar conta daquilo que realmente foi. Tudo que eu posso lhes dizer para tentar ser coerente com o texto é que Deus impediu. Agora, o que Deus fez? Eu não sei. A Bíblia não é clara. A Bíblia diz apenas que Deus impediu de que eles se dessem conta de que aquele que conversava com eles era o Cristo ressurreto. Mas Jesus está com eles, e Jesus se põe a caminho com eles, e Jesus começa sempre com aquela indagação de provocação de dúvidas, porque ele diz: olha, sobre o que é que vocês estão falando? E aí eu imagino, de acordo com o texto inclusive, que aqueles homens pararam admirados, olharam para ele e disseram: olha, mas espera aí, só você que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. O texto diz exatamente isso, né? Entristecidos eles dizem: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias. E Jesus pergunta: que coisas? E aí vem o testemunho deles. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo.
Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Tudo bem, algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros, e aí vem a leitura que fizemos no início, Pedro e João, correm ao sepulcro. Os nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Não viram. E Jesus entra dizendo uma coisa, meus irmãos, que é o próprio elemento de condenação deles. Por quê? Porque Jesus diz assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus está dizendo basicamente o seguinte: olha, vocês não viram, é verdade, mas vocês não creem nas Escrituras? De que importava que o Cristo, que o Messias ressurgisse? Vocês não creem nas Escrituras? Vocês não creem? Vocês não sabem que o Cristo deveria sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés, depois por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Você imagina a experiência desses homens? Tudo bem, eles foram incrédulos e Jesus condenou a incredulidade deles, mas eles ouviram a exposição das Escrituras da boca, dos lábios do Senhor Jesus. Toda a Escritura. Toda a Escritura. Mas mesmo com a exposição das Escrituras, eles não se deram conta. A Bíblia diz que estava se aproximando o final do dia e eles chegam à cidade de Emaús, ao vilarejo de Emaús, e Jesus, diz a Bíblia, que ele fez como que ia mais adiante. Uma outra versão diz, ele fingiu que ia para mais adiante. Mas aí ele recebe o convite para ficar entre eles. Eles insistiram muito com ele. E eles disseram: fica conosco, pois a noite já vem. E então ele entrou para ficar com eles. E aí um momento espetacular. Jesus adentra aquela casa. Adentra aquele dormitório. Provavelmente teve seus pés e as suas mãos lavados, como era um costume após a viagem. Diz que se assenta naquele momento, e a Bíblia diz que ele pega o pão. Ele, Jesus, pega o pão. O que era uma prática comum quando um convidado judeu estava na casa de um outro judeu. Era ele quem dava graças. Então Jesus não está fazendo nada contra o elemento que estava estabelecido no status quo daquela comunidade, daquela sociedade. Ele pega o pão, ele dá graças. A Bíblia diz que ele pega o pão e ele dá graças, e o parte, e ao parti-lo dá a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram pelo partir do pão. Você consegue perceber isso? Pelo partir do pão. Eles tiveram toda uma escritura exposta aos ouvidos e aos corações deles. Mas como é que eles compreenderam? Como é que eles entenderam? Pelo partir do pão. Pelo partir do pão. Quando eles viram o partir do pão, tudo aquilo voltou muito claramente à mente deles, e eles entenderam que estava ali Jesus. Mas a Bíblia também diz que do mesmo modo como ele estava ali, ele já não estava mais. Não me peçam explicações. Eu não sei. E qualquer que se aventurar a tentar explicar, vai dar com os burros na água. O tudo que a Bíblia diz é que ele desaparece naquele momento. E à noite,
Veja isso. É a noite. E eles começam a conversar. Olha, não era verdade, enquanto nós ouvíamos a pregação, nosso coração queimava. Enquanto ele nos expunha as Escrituras, o nosso coração queimava. E a Bíblia diz que após essa discussão eles se levantam imediatamente e fazem o caminho inverso. Eles voltam para Jerusalém. Eles vão ao encontro dos seus discípulos, ou dos discípulos de Jesus, dos seus amigos. E lá já notícias. Olha, ele apareceu a Simão, mas espera aí, deixa eu contar, ele apareceu a nós também. Nós o reconhecemos pelo partir do pão. Jesus ressuscitou. E meus irmãos, aquela noite, aquele instante tenebroso pelo que passavam os discípulos, agora foi clareando em dia claro, foi clareando, se tornando claro como dia. Como o profeta disse, ou como o salmista disse, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Houve contentamento no coração dos discípulos, houve contentamento no coração daqueles que estavam com Jesus. Jesus ressuscitou, e a notícia começa a se espalhar: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Ele está vivo, Ele está vivo. Eles o reconheceram pelo partir do pão. Meus irmãos, há algumas aplicações que eu quero fazer à luz deste texto para a minha vida e para a sua vida também. Há algumas coisas que a gente precisa considerar aqui. E a primeira coisa que me veio à mente quando eu estudava este texto, eu me preparava para falar-lhes neste texto há alguns dias, uma das primeiras coisas que me veio à mente foi: por que é que Jesus, ressurreto, não desejou aparecer aos 12, ou pelo menos aos 11 imediatos? Por que é que Jesus primeiro se revela às mulheres, na porta do sepulcro, e se revela a 2 que estão no caminho de Emaús, e não aos 11? Confesso que essa pergunta ficou em minha mente há algum tempo. E passeando pelas Escrituras, lembrando-me de algumas coisas, eu cheguei à conclusão que, de fato, o modo como Deus age, Ele tende a fugir daquilo que na minha mente e na sua mente seria o óbvio. Porque veja, Ele tem agora 11 discípulos imediatos. Numa questão lógica humana, a quem Ele deveria aparecer primeiro? Aos 11, mas Ele não faz. Ele não aparece. Ele não aparece. Ele vai a outros. Ele busca outros caminhos. Ele busca outros modos. E talvez uma das coisas que possa explicar isso é que, de fato, aqueles homens ali, ainda que estivessem com seus corações contritos e quebrantados, Deus do seu santo céu, olhando para aqueles homens, decidiu que eles seriam, a despeito de tantos outros com o coração contrito e quebrantados, seriam as testemunhas iniciais do Cristo ressurreto. Do Cristo ressurreto. Deus em Cristo fugiu daquilo que pode ser estabelecido como uma regra para todos nós. Deus não tem um compromisso conosco de seguir a minha regra e a sua regra. Ele não tem que fazer as coisas porque eu penso que Ele tem que fazer. Ele não tem que fazer as coisas porque você pensa que Ele tem que fazer. E eu fico pensando, meus irmãos, que se eu conheço bem a minha geração, porque eu faço parte dela, eu me sentiria muito chateado se eu fosse alguém que, andando com Jesus durante 3 anos, não fui a testemunha primeira da ressurreição. Eu não fui a testemunha primeira. Mas isso denuncia o meu pecado e o seu pecado também. Porque a gente acha que a gente é alguma coisa. A gente acha que a gente reúne todas as habilidades e competências possíveis e que Deus, portanto, tem compromisso comigo e com você por causa das minhas habilidades e das minhas competências. Não! Deus não tem.
Deus tem compromisso com a verdade dele, e Deus tem compromisso com os caminhos dele. Só isso. Deus em Cristo desejou revelar-se a estes dois, que nem dos 12 eram. Aliás, esse tal de Cleopas só aparece aqui. E o outro, nem o nome aparece. Nem o nome aparece. Deus tem compromisso com ele. E ele cumpre a vontade dele, sem pedir conferências a mim e a você, sem reunir-nos em assembleia para decidir o que ele deve ou não fazer. Ele é livre. Ele é livre. A segunda aplicação, meus irmãos, que a gente pode extrair daqui, que a gente pode considerar à luz desses textos. Um Cristo morto, e apenas morto, é a ausência de esperança para o corpo de Cristo, a igreja. Notem, meus irmãos, que na fala destes dois homens, enquanto conversam com Jesus, sem se darem conta de que era Jesus, eles dizem assim: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Eles perderam a esperança. Um Cristo morto, e isso serve para nós também, é uma fé sem esperanças. Se ele não ressuscitou, não há esperanças. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. A nossa fé é vã. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é a nossa esperança. Veja 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 1 em diante diz assim. Você pode ouvir. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Então, notem, é possível crer em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora. Verso 12 ele diz: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos? Agora, olha. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Notem o que Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, a pregação é vã, a nossa fé é inútil. Então notem, aqueles homens estavam sem esperanças, porque primeiro eles não tinham em conta que o Cristo morreria. Mas agora ele morreu. E nada extraordinário aconteceu, porque notem, eles não têm consciência de que quem está a falar-lhes é Cristo. O coração deles os corações deles estão obscurecidos. Eles não conseguem
perceber que eles estão na presença de Jesus. A ressurreição de Cristo traz esperança para eles. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Porque Cristo ressuscitou, as Escrituras garantem, nós ressuscitaremos com Ele. A Bíblia diz, meus irmãos, que no dia final, num abrir e fechar de olhos, a terra, o mar, darão os seus mortos, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para o juízo eterno. Para alguns o próprio Deus dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Para outros ele dirá: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No dia do juízo, como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. A morte não nos conterá. Mas não é porque sejamos bons, não é porque sejamos competentes, não é porque tenhamos habilidades, mas é porque Cristo ressurgiu e nós ressuscitaremos com Ele. Então a ressurreição de Cristo é a esperança da igreja, é a esperança dos redimidos, é a esperança daqueles que foram alcançados pela graça indizível do Senhor Jesus. A ressurreição de Jesus é a esperança da igreja. Mais uma aplicação, uma terceira aplicação que eu quero fazer neste momento. Jesus expôs as Escrituras ao coração daqueles homens. E Deus operou o coração deles por meio da exposição que Jesus fez. Só que o desfecho foi o partir do pão. Por quê? De um modo conservador, de um modo tradicional, nós temos que admitir que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus. Mas por que com esses dois homens? Foi pelo partir do pão. No caso deles, meus irmãos, no caso deles, e veja que eu vou fazer uma aplicação, primeiro pensando na situação deles. Eles eram discípulos de Jesus. Eles já andavam com Jesus. E eles já haviam testemunhado o partir do pão inúmeras vezes, feito por Jesus. Aquele partir do pão foi o elemento que despertou visivelmente no coração deles a fé no Salvador e a fé no Redentor. De modo que naquele momento as Escrituras passaram a fazer sentido. No partir do pão, as Escrituras passaram a fazer sentido. Mas lembre-se de uma coisa agora com aplicabilidade para nós. 3 dias antes, Jesus estava reunido com os seus discípulos, também à mesa, e havia partido o pão. Só que naquela ocasião ele disse algo, ele estabeleceu uma mensagem que nos reporta, o que reporta a nossa mente e reportava a mente dos discípulos, à comunidade de Jesus. Este é o meu corpo que é dado por vós. Este cálice é o cálice da aliança, é o cálice do meu sangue que é derramado por vós. Então, meus irmãos, o momento daquela celebração da ceia, do pão, do cálice, apontava para a realidade comunitária. E isso estava bem fresquinho na mente deles. O que tinha acontecido 2, 3 dias atrás. A ressurreição, o partir do pão,
lembra-nos, meus irmãos, e aponta-nos para uma realidade tão importante para eles como para nós também. Para eles, porque foi o partir do pão que os levava a discutir novamente o que eles estavam discutindo na perspectiva da exposição que Jesus havia feito, e voltaram à comunhão e à comunidade com os outros discípulos. A ressurreição é o que nos faz parte integrante do corpo de Jesus. Meus irmãos, essa realidade aqui, ela só é real ou é concreta porque Cristo venceu a morte e nos une ao seu corpo. Visivelmente nós estamos aqui, pertencemos a esta comunidade. E por pertencermos a esta comunidade, Deus traz os bênçãos inumeráveis, incontáveis, por conta da comunhão que temos em Cristo. Só que isso se estende para fora desses limites, porque a nossa comunhão é com o corpo de Cristo e com todos aqueles que estão espalhados sobre toda a terra e que amam a Jesus Cristo e que vivem para a glória de Jesus Cristo e que encontram em Jesus Cristo a esperança, a vida, a redenção. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é que nos traz a pensar na realidade do corpo visível de Cristo, que é a igreja. Onde aqui há apenas uma pequena esfera deste corpo, porque Deus tem gente espalhada por esse Brasil afora, porque Deus tem povo por esse mundo afora, gente que nesta vida sequer conheceremos, mas que estarão lado a lado conosco na eternidade, na presença do Cordeiro, porque é Ele quem nos dá essa garantia. O apóstolo João, quando escrevendo o Apocalipse, ou recebendo a mensagem de Deus no Apocalipse, ele diz que viu gente de toda língua, tribo, povo e nação, que serão reunidos dos 4 cantos da terra, para viver na presença do Cordeiro para todo sempre. Onde essa realidade que nós estamos vivendo é apenas uma realidade primeira daquilo que será a eternidade na presença do Senhor. Você crê nisso? Amém. Você tem essa esperança no coração? A ressurreição de Jesus, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a causa. Veja, não sou eu, não é porque eu sou pastor, entende? Não é isso, é porque Jesus é gracioso, Ele é bom, Ele venceu a morte, Ele ressurgiu e Ele nos traz ao corpo. Ele nos traz ao corpo, de modo que nós nos pertencemos uns aos outros e podemos viver na presença do Cordeiro de Deus, de Jesus. As trevas viraram verdadeiros luzeiros na experiência desses homens, porque eles estavam com o coração calafetados, impedidos de ver. Mas quando Cristo se revela a eles, eles voltam correndo para Jerusalém, ao encontro dos discípulos. Meus irmãos, isso é a ressurreição. Esta é a ressurreição. Cristo ressurgiu, e porque Ele ressurgiu, nós temos esperança. Cristo é a nossa esperança. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, ame a Jesus de todo o coração. Viva para a glória do Cordeiro de Deus. Ame ao Senhor com toda a sua vida, com toda a sua força. Viva para a glória do Cordeiro. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus mesmo nos abençoe. Que Deus nos dê graça para vivermos na comunidade do Cristo ressurreto, para vivermos para a glória do Cordeiro de Deus, que um dia virá, não mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, para julgar vivos e mortos, segundo a sua santa vontade.
toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Cordeiro de Deus, que venceu a morte.